Olá pessoal, meu nome é Liraldo Abençur, eu sou professor de Economia há 21 anos, eu leciono Teoria Econômica e preparei um material aqui, um curso de HP, voltado para o cálculo aritmético. Esse curso eu criei em função de observar a necessidade dos meus alunos em resolver operações corriqueiras da matemática clássica, matemática básica. Percebi que tinham dificuldades de fazer operações que envolviam cálculo de raiz, cálculo de logaritmo, potência. E aí eu pensei em elaborar esse curso, porque nas aulas de matemática financeira é muito comum o professor resolver problemas de cálculo financeiro utilizando as funções financeiras da HP, deixando um pouco de lado essas funções matemáticas básicas. Então, esse curso é voltado para atender essa necessidade. Eu espero que vocês aproveitem bem esse treinamento. Então, pessoal, esse é o curso de extensão da calculadora HP12C aplicada ao cálculo aritmético. Nós vamos ver basicamente aqui, nosso conteúdo, nós vamos ver as operações aritméticas, operações com datas, porcentagem e vamos também resolver alguns exercícios de aplicação na área financeira. Essa lâmina mostra como é que a gente deve tratar o teclado da HP. O teclado da HP, vocês podem observar que ela tem funções na parte frontal, na parte principal do teclado, na cor em branco. E na parte superior nós temos várias funções escritas em amarelo. E na parte inferior nós temos funções escritas em azul. Então o que acontece? Se nós tivermos que resolver alguma operação, algum cálculo que necessite usar essas funções que estão em azul, a gente então deve usar uma tecla que tem lá na última linha do teclado, é aquela tecla azul, a tecla G. Então sempre que a gente quiser calcular, por exemplo, a gente quiser multiplicar um número por 12 vezes, então você antes de acionar o 12 vezes, você tem que teclar a tecla G. Se for uma função em amarelo, como por exemplo a função de amortização, você deverá digitar primeiro a tecla amarela, seguida da função amort. As funções que estão escritas na cor branca não tem tecla de função, não tem nenhuma. Você digita o número naturalmente e seguido da tecla de função na cor branca, que a HP já vai dar a resposta. Problema. Bom, para quem está iniciando esse curso, para quem nunca viu a HP, é bom saber que para ligar e desligar a HP, a gente o faz por essa tecla que tem essa palavra ON aqui. Então, se a máquina estiver desligada, você pressiona a tecla ON, ela liga. Se você quiser desligar depois, você aciona novamente a tecla ON e a máquina vai ficar desligada. Depois de um certo tempo de uso, a bateria da HP deve ficar desgastada e tal, vai ficar fraca, e então ela vai dar um sinal, vai aparecer um asterisco piscando no canto superior esquerdo do visor da máquina. Então toda vez que estiver piscando um asterisco no visor da máquina, é sinal de que é hora de trocar a bateria. Como é que nós somamos na HP12 dois ou mais números? Por exemplo, nós temos aí 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, igual a 15. Como é que nós podemos fazer isso na HP12? Essa tabela aqui, ela foi construída de uma forma didática para que a pessoa possa saber de que maneira a gente deve digitar na HP. Na segunda coluna, nós colocamos aqui o que aparece no visor da máquina após cada digitação. E na terceira coluna, nós temos o significado de cada ação dessa aqui. De tal modo que o estudante ele poderá, ao resolver o problema, entender perfeitamente o que está acontecendo passo a passo na solução do problema. Então, neste exemplo aqui, nós temos, primeiramente, vamos limpar o visor, CLX, a tecla que limpa o visor da máquina. O primeiro algarismo é 1, então a gente deve digitar sempre o primeiro algarismo seguido da tecla Enter. Então vem 1 Enter, aí vem o segundo número, 2 mais, a HP vai somar então o número 1 com 2, vai aparecer no visor 3. Aí vem o terceiro algarismo, 3 mais, a HP vai somar
o 3 com mais 3 vai dar 6. 4 mais, ela vai somar o 6 com mais 4, dá 10. 5 mais, vai somar o 10 que já estava aqui, com o 5 vai dar 15. Nós temos aqui um segundo exemplo, já envolvendo simultaneamente operações de soma e subtração. Então nós temos aqui 10 mais 6 menos 3 menos 5, igual a 8. Na HP, o procedimento, o raciocínio é idêntico ao do primeiro exemplo. Você limpa primeiramente o visor, CLX, digita o primeiro algarismo Enter, digita o segundo algarismo seguido do sinal, mais, a HP vai somar então 10 com 6 vai dar 16, entra com o terceiro algarismo, 3 menos, porque agora se trata de uma subtração, a HP vai fazer o quê? Vai pegar a soma de 10 mais 6, 16, e vai subtrair de 3, então vai dar 13. Finalmente, entra com 5 menos, a HP vai subtrair o 13 do 5, vai dar 8. E assim a gente pode finalizar essa soma. No exemplo 3, nós já temos aqui uma expressão que envolve soma, subtração e multiplicação. Notem que eu coloquei a soma e a subtração entre parênteses e a multiplicação fora do parênteses. Isso aí se dá, a necessidade de colocar esse parênteses se dá porque muitas vezes as pessoas, não colocando parênteses, podem confundir e fazer uma operação equivocada. Por exemplo, se eu tirasse esse parênteses aqui, esse, o aluno poderia ser tentado em multiplicar esse número 6 com esse 3, o que seria um erro matemático. Porque diz a regra da matemática que numa expressão como essa, primeiro a gente deve resolver o que está dentro do parêntese e depois ir para fora. Então, o que a gente deve fazer aqui é resolver 5 mais 7 menos 6 e o resultado é que a gente vai multiplicar por 3 para encontrar o 18. Na HP, vejam como acontece. Limpa o visor e introduz o primeiro algarismo do parênteses, neste caso 5 Enter, aparece o número 5 no visor, depois vem o segundo, 7 mais, a HP vai mostrar 12, que é a soma de 5 mais 7, depois 6 menos, ela vai subtrair o resultado 12 menos 6, vai dar 6, e finalmente ela vai pegar esse resultado, que é o número 6, e multiplicar por 3, que vai dar 18. Finalizando o problema. Podemos avançar? Bem, nós temos novamente uma expressão algébrica, só que agora eu acrescentei uma divisão. Não é? Eu tenho, na verdade, uma fração, onde o numerador é uma expressão algébrica dividido por 4. Né? Então, novamente, a regra da matemática deve ser respeitada. Começa pelo parêntese, depois você multiplica por 2 e finalmente divide por 4. Todo mundo chegou a esse resultado? Está claro para vocês essa lógica, essa sequência de digitação? Para aqueles que estão começando agora, que estão... Tá bacana? Tá bom? Tá bom isso aí? Tá dando para entender, né? Então vamos adiante. Bom, aqui nós temos uma outra expressão algébrica que, na verdade, é uma expressão que nós temos uma multiplicação de 2 parênteses, de duas, não é, expressões que estão entre parênteses. Então nós temos 7 mais 8 multiplicado por 10 menos 6. Tudo bem? E aí é bom atentar ao seguinte, eu vou aqui navegar com vocês aqui no teclado, vocês nem precisam digitar ainda, basta observar aqui, você começa limpando o visor, aí você começa pelo primeiro parênteses, 7 Enter, 8 mais. Aí você tem o resultado de 7 mais 8, aparece aqui, ó, 15, aparece no visor o resultado do primeiro parênteses. Agora você vem para o segundo parênteses. Você então dá 10 Enter, 6 menos, e aparece o resultado do segundo parênteses, que é 4. Ó. E finalmente você vai multiplicar o resultado do primeiro parênteses, 15, por 4, o resultado do segundo parênteses, que vai dar 60. Vocês notem o seguinte, que o sinal de multiplicação foi o último, não é? Por quê? Porque o primeiro precisava conhecer o resultado dos 2 parênteses para finalmente multiplicar.
E aí eu quero lembrar para vocês, mais uma vez, a importância dos parênteses. Imagina o seguinte, se essa expressão não tivesse nenhum parênteses, o aluno poderia incorrer num erro, né? Ele poderia, por exemplo, multiplicar 8 vezes 10 aqui. E aí ia ficar tudo errado, correto? Tudo bem, pessoal? Entenderam mais esse aí? Legal? Exemplo 6. Bem, agora nós temos novamente uma fração, não é? Só que essa, no denominador, nós temos uma subtração. Nós temos no numerador uma subtração multiplicada por uma soma e no denominador uma subtração, não é? Eu queria que vocês observassem, em princípio, que para resolver essa expressão a gente utilizou 3 enter. Eu já havia falado sobre isso ainda agora. Dependendo do tipo de expressão, a gente vai utilizar mais o enter mais de uma vez. Então vamos lá. Eu vou aqui cantar em câmera lenta. Limpa o visor. Agora vamos resolver o primeiro parênteses. 15 enter, 7 menos. Resolve esse primeiro parênteses. Então o resultado vai ser 8. Vamos para o segundo parênteses. 3 enter, 5 mais. O resultado também vai ser 8. Então eu tenho aqui 8 aqui e tenho 8 aqui. Agora eu vou multiplicar os dois resultados. Eu vou dar então esse vezes, vou comandar esse vezes para HP entender que eu tenho que multiplicar os dois resultados, os dois parênteses. Aí vai mostrar 64. 8 vezes 8. Aí eu venho agora para o denominador. O denominador eu venho com 10 enter, 6 menos. Aí encontro o resultado 4. Só está faltando agora dividir o numerador, 64, pelo denominador, 4. Aí eu comando divide e dá 16. O resultado. Eu quero pedir desculpa do pessoal que vai assistir esse vídeo, porque eu não tenho essa prática. Eu não faço ensino à distância. O meu ensino é sempre presencial. Tá? Então, vocês me desculpem aí se eu ficar de costas para vocês. Vou ficar em vários momentos, tá? Eu vou agir como se estivesse numa sala de aula normal, onde eu caminho para lá, caminho para cá. Vamos ver então o exemplo 7. Bom, vamos então começar agora a trabalhar com potência, né? Cálculo de potência. No exemplo 7, a gente quer calcular 3 elevado a 5, por exemplo, né? Que é uma operação bem simples. Olha como o comando é simples. Você limpa o visor, você digita aqui a base da potência, né? 3 enter, a base enter, e depois o expoente 5 e a tecla y elevado a x. Aí já tem o resultado, 243. É simples assim, tá? Para calcular a potência. Eu pergunto, todos entenderam como é que a gente calcula esse número, essa potência? Vamos ver então o exemplo de baixo, o 8, que já fica mais curioso. O exemplo 8 é também um cálculo de potência, só que o expoente é negativo. Existe esse tipo de operação, expoente negativo, né? Então o que acontece? Como é que se calcula 3 elevado a menos 5? Você digita a base, né, 3 enter, aí você digita o expoente, o número do expoente, 5, aciona a tecla CHS, que fica na primeira linha do teclado, CHS bem no centro do teclado, lá em cima. 5 CHS, y elevado a x. 5 CHS, y elevado a x. Aí vai dar o resultado 0,04. Esse número 0,04 vocês estão trabalhando com 2 casas decimais, né? Como é que apareceu aí? 0,04. Então tá perfeito, tá? Tudo bem. Não houve arredondamento.
Vocês não tem nada para perguntar, não? Todo mundo sabe, entendeu como é que aconteceu? Bom, para quem não entendeu, quando eu trabalho com número negativo, mesmo estando na base ou estando no expoente, o número negativo, como é que a gente coloca o número negativo na HP? É só acionar essa tecla CHS. Ela só tem uma função de que é trocar o sinal do número. Se o número for positivo, você acionar CHS, fica menos 5. Se for negativo e acionar o CHS, fica positivo, mais 5. Então, a tecla CHS só tem essa função, trocar o sinal de positivo por negativo, tá? Então, foi isso que nós fizemos aqui para poder calcular 3 elevado a menos 5. Tudo bem? Aproveitando que a gente chegou aqui nesse problema, vamos ver se vocês enxergam, existe uma regra da matemática, da potência, que vocês devem saber. Diz uma regra da matemática que qualquer potência dessa forma, x elevado a menos n, pode ser transformada numa fração desse formato aí, 1 sobre x elevado a n. Então isso é uma verdade. A HP, ela trabalha com isso aí. Ela faz, por exemplo, neste caso aqui, desse 3 elevado a menos 5, 3 elevado a menos 5, isso aqui é igual a 1 sobre 3 elevado a 5. Então, é exatamente essa operação aqui que a HP fez aí para encontrar esse número 0,004. Isso. Tá ok, pessoal? Só para a gente lembrar. De repente é bom. Perguntas? Antes de eu avançar, eu quero dizer para vocês que eu considero esse material aí, esse e o de ontem, que eu vou passar para vocês também, é uma espécie de modelo. Tipo assim, eu chamei de apostila isso aí, mas na verdade não é uma apostila. Isso é uma espécie de, tipo assim, um manual. Porque quando vocês tiverem qualquer dúvida, daqui a um mês, daqui a um ano, 5 anos, sobre um cálculo, uma operação como essa, basta pegar esse material para lembrar. Isso daí, na verdade, é um modelo do que a máquina pode fazer, tá? Então é um material muito assim, eu considero muito precioso isso aí. Vamos ver o próximo exemplo, o 9º. Olha só. Nós temos aqui uma expressão que é uma soma e uma subtração de potências, né? 5 elevado ao quadrado mais 3 elevado à quarta menos 2 elevado ao cubo, que é igual a 98. É um exercício para a gente trabalhar com essa função de potência na HP. Eu vou fazer uma leitura aqui lenta, tentando traduzir passo a passo como é que a HP resolveu essa questão. Vamos lá. Limpa o visor, aí começa com a primeira potência. 5 Enter, 2 eleva. Aí você encontra 25, que é o resultado de 5 elevado a 2. Está aqui, primeiro resultado. Aí vem para a segunda potência, 3 Enter, 4 elevado a x. Aliás, y elevado a x. Isso aqui deu 81, que é 3 elevado a 4, 81. Aí você vem na sequência com o sinal mais. Por quê? Porque eu tenho aqui 5 elevado ao quadrado mais 3 elevado à quarta. Portanto, se eu já tenho esse resultado e esse resultado, eu vou e somo os dois. Então eu dou esse mais aqui, aparece 106, que é a soma de 25 mais 81. Tudo bem? Aí eu venho para a terceira e última potência. 2 Enter, 3 y elevado a x. Aí eu calculo então 2 elevado ao cubo, que dá 8. Está faltando então agora eu subtrair esse resultado dessa soma por o resultado dessa. Então eu dou um menos, aparece 98, que é 106 menos 8. 98.
Tudo bem? Posso avançar? Vamos para o exemplo 10. Agora, nós temos aí um exemplo já bem avançado, onde nós temos aí para exercitar somas, subtrações e potência. E potência com número negativo, ou seja, tem muita coisa aí para a gente exercitar. Eu gostaria que vocês primeiro reproduzissem esse cálculo na HP de vocês e depois eu vou fazer aqui vou navegar aqui para vocês, explicando como é que acontece. Sequência da digitação, começando pelo primeiro parêntese, resolvendo dentro do parêntese, depois a potência. 50, 3 mais, aí soma dá 8, né? 5 mais 3, 8. Agora eu vou elevar a 2, 2y elevado a x, dá 64, que é exatamente 8 ao quadrado. Então dá 64, que é o resultado dessa expressão aqui. Agora a gente vai para a segunda expressão. 6 enter, 4 menos, aqui. Então eu vou ter o número 2, o resultado de 6 menos 4. Agora eu vou elevar o 2 a 3. Então eu dou 3y elevado a x e vai aparecer 8. Tá? Porque 2 elevado a 3 é 8. Então eu já tenho o resultado do primeiro parêntese, que é 64, e tenho o resultado do segundo parêntese, que é 8. Então eu venho com esse sinal de subtração para exatamente subtrair este resultado deste. Então eu aciono menos, aparece 56, que é a diferença entre 64 e 8. Tudo bem? Bem, agora me resta o denominador. 7 enter, 5 menos. O resultado então é 2. 7 menos 5, 2. Agora eu vou elevar esse menos 2 a menos 3. Então, o que é que eu tenho aqui? A potência é menos 3, então eu digito 3 CHS, para o número ficar negativo, aí eu elevo, y elevado a x. E já sai o resultado aqui, 0,13, que é exatamente o resultado de 2 elevado a menos 3. Finalmente eu divido esse resultado aqui de cima, que deu 56, pelo resultado aqui de baixo, que deu 0,13. E o resultado é 448. Tudo bem? Vamos passar para o exemplo 11. O exemplo 11 é só para te dar uma relaxada. O exemplo 11 mostra uma aplicação do que nós acabamos de ver agora na matemática financeira. Essa fórmula que vocês estão vendo aí é a fórmula fundamental dos juros compostos. É a fórmula para calcular o montante. FV é igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. Aonde FV é o montante, o valor futuro, o PV é o capital inicial, ou principal, ou valor presente, o I é a taxa de juros e o N é o período da operação. Nós temos aqui um problema, um capital de 53.450 deverá ser resgatado no prazo de 3 meses. Sabendo que a instituição financeira remunera essa aplicação a uma taxa de 1,5% ao mês, determinar o valor do resgate. Esse problema é simples. Uma pessoa depositou no banco, fez uma aplicação financeira no banco de R$ 53.450. Depois de 3 meses, ele foi resgatar, ele foi sacar o dinheiro. Esse dinheiro, então, deverá ter juros. Ele vai receber um valor maior, não é? O banco está remunerando a uma taxa de 1,5% ao mês. Então, durante 3 meses, o banco está pagando 1,5%, isso capitalizado a juros compostos, juros sobre juros. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a fórmula e aqui eu tenho os dados, olha, 53.450 é o valor presente, está aqui, multiplicado por 1 mais I, a taxa de juros, eu coloquei aqui 0,015, que na verdade é 1,5% na forma decimal, tá?
Aliás, aqui vai uma palhinha para quem ainda não estudou matemática financeira e para quem já estudou também. Toda vez que nós formos resolver um problema de cálculo financeiro, através de uma fórmula como essa, você, ao introduzir a taxa de juros, deve introduzi-la na forma decimal. Vocês jamais devem colocar a taxa na forma percentual, senão vai dar errado. Por exemplo, eu coloquei aqui 0,015, que é a mesma coisa que 1,5%. Ou seja, eu dividi 1,15 por 100, deu 0,015. Se algum aluno desavisado colocasse aqui 1,5, ou seja, colocasse a forma percentual aqui dentro, estaria totalmente errado. Tá? Estaria totalmente errado. Então, na fórmula, a taxa de juros deve ser colocada lá, introduzida, na sua forma decimal. Ou seja, pega o percentual, divide por 100 e o resultado coloca lá dentro da fórmula. Tudo bem, pessoal? Bom, então, o resultado desse problema é que o montante será R$ 55.891,51. Vai ser o valor do resgate. Agora vamos mostrar para vocês como seria resolver isso aí na HP, tá? Tá aí, ó. Tá aí a tabelinha mostrando como é que faz. Conseguiram reproduzir esse resultado? Bom, então vamos navegar rapidinho aqui. Limpa o visor da máquina. Introduz o capital inicial, 53.450, Enter. Introduz o valor do capital aplicado. Logo em seguida vem um Enter, que é exatamente esse 1 aqui da fórmula. Um Enter. Aí você entra com a taxa de juros 0,015 mais, que é exatamente para você somar esse 1 com a taxa de juros. Aí vai aparecer aqui no visor 1,015 com 3 casas. Como está com 2 casas, ela vai arredondar para 1,02. Olha só, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Como vocês estão trabalhando com 2 casas decimais, né, a HP vai arredondar esse 1,015 para 1,02. Ela faz o arredondamento, mas isso não quer dizer que o cálculo vai ser alterado. Ela vai continuar considerando 1,015. Ela vai continuar considerando o número correto. Tá? Então, o que acontece? Já digitei, agora só falta elevar a 3 aqui. Então, 3y elevado a x, você vai ter esse 1,015 elevado a 3, que vai dar 1,05, que seria mais ou menos 1,5% ao mês, elevado a 3, né? Só que, se você for colocar mais casas decimais ali, você vai ver que vai dar mais do que 1,05, vai dar 1,056, alguma coisa assim, vai dar um número um pouco maior, tá? É porque não está mostrando aí. E aí, você finalmente vai comandar a multiplicação deste valor com este valor aqui. Aí aparece 55.891,51, que é o montante.